Então, gente, boa noite. Estou ouvindo aqui, hein, Aloysio? Desculpa, boa noite. Desculpa. Boa noite a todos. Hoje o Paulo está aí numa urgência, num transplante renal. Vai tentar participar aí o possível antes de entrar em campo. O assunto de hoje é bexiga, né? Até hoje nós tivemos já muitas reuniões e acho que é a primeira vez que a gente entra na bexiga. A gente falou muito de próstata, um pouco de rim, e a nossa ideia é sempre essa mescla, né? O próstata acaba sendo o assunto mais, não mais importante, mas com mais novidades, com mais publicações, então a gente acaba conversando mais sobre próstata, mas a gente não vai deixar de falar nunca de bexiga. Depois vai ter um período que nós vamos falar de testículo. Então esse mês de novembro aí está destinado aí para bexiga e hoje é o primeiro. E nós escolhemos um artigo bem atual, um artigo publicado no Journal of Urology desse ano. Esse artigo foi do Dr. Parekh, né, que foi o chefe do serviço de Miami, onde eu tive a oportunidade de passar um período lá. O professor Fabrício também esteve lá. E que foi o Razor Trial, né, que é um comparativo entre a cistectomia radical robótica com a cistectomia convencional, e um comparativo entre as técnicas, mostrando se há ou não benefício. E o Aloysio vai falar essa aula aí para a gente, esse artigo, e depois a gente entra nas discussões. Boa noite a todos. Vamos lá, Aloysio, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Boa noite, pessoal. Eu sou o Aloysio, residente de serviço da UERJ, de urologia. E hoje, assim como foi decidido, vou apresentar um pouco sobre bexiga, sobre a parte oncológica de bexiga, e a gente vai discutir sobre os preditores de recorrência livre de progressão e sobrevida geral após cistectomia aberta versus cistectomia robótica. É uma análise do teste Razor com um acompanhamento de 3 anos. Isso, na verdade, é uma atualização, como o Fernando agora mesmo falou, é um artigo publicado muito atualmente, se não me engano, dia 3 de março de 2020, esse artigo foi publicado. Ele é uma atualização de um estudo feito anteriormente que dava seguimento por 2 anos. Então, o ensaio Razor, ele já comparava os resultados oncológicos de cistectomia robótica e cistectomia aberta. Ele analisava a sobrevida livre de doença de 2 anos da cistectomia robótica, e com essa atualização agora para estender o acompanhamento dos resultados de recorrência e sobrevida em 3 anos. Então, essa era a proposta deles para a gente analisar quais eram os critérios de confiabilidade que teria a cistectomia. Então, eles começaram a estudar, era para ser estudado, na verdade, só a sobrevida e a sobrevida livre de recorrência, e foram estudadas as margens positivas, linfonodo positivo, complicações maiores cirúrgicas, e que demonstrou influenciar os resultados oncológicos, não só essa técnica, independente da aberta ou robótica. Então, o estudo Razor não revelou uma diferença entre robótica e cistectomia aberta para qualquer um desses parâmetros. A quimioterapia, idade, status performance também pode ter impacto no desempenho da cirurgia e resultados oncológicos. E, com isso, gerava uma grande preocupação sobre a cirurgia robótica, que era a carcinomatose peritoneal. Então, eles analisaram e viram que não tinha muitas diferenças, mas eles tinham dúvida em alguns detalhes. Por exemplo, a carcinomatose peritoneal, eles tinham uma dúvida disso, se ela poderia ser mais prevalente nos pacientes que fizessem a cirurgia robótica ou cirurgia minimamente invasiva, no caso da cistectomia. Isso foi atribuído ao uso de pneumoperitônio e a perda de feedback tátil, ou seja, na cirurgia aberta você consegue palpar, identificar lesões ou linfonodos e fazer uma ressecção um pouco mais invasiva. O estudo Razor forneceu dados prospectivos, revelando nenhum aumento em tais recorrências após cistectomia robótica, ou seja, já haviam estudos preconizando esse aumento das metástases por carcinomatose peritoneal após a cirurgia minimamente invasiva, e o estudo Razor veio justamente para provar isso, que a cistectomia robótica seria uma técnica cirúrgica segura. Então, ele realizou uma análise de sobrevida em 3 anos, usando os dados para identificar outros fatores associados à sobrevivência de médio prazo nessa população. Então, todos os pacientes que foram realizados a cistectomia
robótica e cistectomia aberta, eles fizeram um comparativo nessa atualização do estudo. O foco da análise, então, era para relatar as taxas de 3 anos de recorrência, sobrevida livre de recorrência e a sobrevida geral para cistectomia robótica e cistectomia versus cistectomia aberta. E identificar os fatores associados a esses tempos até os eventos dos resultados, ou seja, desde o momento que realizou a cirurgia até surgir os primeiros sinais de recorrência ou de acometimento da piora da sobrevida dos pacientes. Foi um estudo, na metodologia então desse estudo dele, ele usou um estudo multicêntrico, aberto, randomizado, de fase 3, comparando a cistectomia robótica e a cistectomia aberta para tratar câncer de bexiga. O conjunto de análise foi uma população de 302 pacientes. Os pacientes foram inscritos num total de 15 instituições participantes dos Estados Unidos, selecionados aleatoriamente, atribuído 1 para 1, ou seja, uma cistectomia aberta versus uma cistectomia robótica. Os protocolos intraoperatórios como dispositivos intraoperatório, insuflação pneumoperitônio, foram todos usados já como protocolo institucional, ou seja, já o que era utilizado no hospital. Os pontos finais do estudo foram o tempo de recorrência, a sobrevida livre de recorrência e a sobrevida geral. Esses foram, no final, o que eles queriam analisar era basicamente esses dados. Os pacientes foram acompanhados a cada 3 e 6 meses para acompanhar a sintomatologia, alterações com exames de imagem e queixas dos pacientes para a gente analisar tanto a sobrevida do paciente, a qualidade de vida e a sobrevida livre de recorrência. Então, ela foi analisada por tomografia, né, e a evidência patológica, ou seja, sempre que o paciente retornava com um anátomo patológico, era um dos critérios que eles usavam para fazer a comparação entre a aberta e a cistectomia robótica. O tempo do primeiro evento foi definido a partir da data da cirurgia, para eles analisarem qual seria a recorrência mais precoce. Foi usado o teste de Gray para avaliar a significância das diferenças na incidência cumulativa estimada de curva de recorrência. As curvas de sobrevida livre de recorrência e sobrevida geral foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier, comparadas pelos testes log-rank. Isso é um pouco chato, mas eu não vou nem entrar em mérito. Tem uma tabela explicando justamente isso, as formas que eles usaram porque os outros estudos eles não comparavam tantos dados quanto esse estudo raso comparou. Então, a comparação do grupo das taxas de sobrevida livre de recorrência e a sobrevida geral de 36 meses utilizou o teste Q-quadrado e foram avaliados usando o risco proporcional de Cox. O conjunto inicial de preditores potenciais foram grupo cirúrgico, robótico ou aberto, derivação urinária, quimioterapia, idade do paciente, sexo, IMC, status performance, perda de sangue intraoperatória e hemotransfusão perioperatória, extensão da linfadenectomia, estágio patológico, margem cirúrgica e complicações cirúrgicas em 90 dias. Então, esses foram dados que eles acrescentaram nessa metodologia para agregar mais valor ao estudo. E foi aí que eles passaram a estudar não só os benefícios da cistectomia robótica, mas sim comparar a sobrevida livre de recorrência e a sobrevida geral também do paciente, quando você analisa todos essa análise multivariada. Então, aos 36 meses, a sobrevida livre de recorrência era comparável nos dois grupos. Acho que dá para mostrar para vocês. Era comparado nos dois grupos. A taxa livre de progressão estimada em 36 meses. Tá aqui, vocês podem observar nesse primeiro gráfico aqui, esse é o gráfico da sobrevida livre de recorrência. Em 36 meses, elas eram comparadas entre 68% no grupo robótico e 65% no grupo aberto. Da mesma forma, aos 36 meses, aqui na sobrevida geral, os dois grupos também tiveram estatísticas comparáveis. Então, não tiveram nenhuma diferença estatística entre os dois grupos importante. E com isso eles já começaram a analisar os resultados e vendo que eram comparáveis o grupo tanto na cistectomia robótica quanto na aberta para a sobrevida geral e a sobrevida livre de recorrência. Houve um total de 49 eventos de progressão, ou seja, de recorrência no grupo de robótica e 50 no grupo aberto. Uma variação aí que não é relevante, mas foi comparável também, mas na aberta ainda tem uma recorrência maior. Não houve diferença significativa entre os dois grupos em recorrências locais ou distantes, ou câncer de bexiga ou mortes não oncológicas. Ou seja, eles analisaram não só a recorrência pelo câncer, mas outras mortes não oncológicas, mortes causadas pelas complicações, como trombose, TEP e outras complicações cirúrgicas.
O tempo médio de recorrência foi de 10,2 meses no grupo robótica versus 6,3 meses no grupo aberto. Gente, eu estou indo muito rápido? Tá tranquilo, Fernando? Não, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Pode continuar. A incidência cumulativa de recorrência com mortes não oncológicas como agregador de risco. Aqui tem os gráficos aqui com a incidência cumulativa. Aqui comparando o grupo robótica. Vocês conseguem ver o mouse meu aqui, gente? Sim, é possível. Tá, é beleza. possível ver o mouse. Tá. Então aqui eu mostro aqui o grupo robótica, aqui a comparação dela, a incidência cumulativa. Não houve diferença significativa nas taxas de incidência cumulativa no grupo aberto versus robótica. Então essas aqui mostrou que em 36 meses elas foram comparadas e não havia diferença estatística. O estágio patológico, que é isso aqui, houve muita diferença, ou seja, quanto maior o estágio em T1, T2, T3, T4, cada vez que o estágio era mais avançado, menor, ou seja, maior era a incidência cumulativa de piora da sobrevida, de sobrevida livre de recorrência seria pior, ou seja, acumulou mais doenças, acumulou mais complicações desses pacientes com a taxa de óbito mais precoce. Esses pacientes, então, que tinham um estágio patológico mais avançado. E dos 14 pacientes com recorrências locais e distantes, 12 apresentaram recorrências locais e distantes simultâneas, sugerindo padrão disseminado de metástases. Paciente do grupo robótico teve recorrência local em 6 meses, seguido por metástase hepática e morte em 2 anos. E pacientes do grupo aberto teve recorrência local em 12 meses, seguido por metástases disseminadas e mortes em 2 anos. Ou seja, no grupo robótico eles observaram uma estatística de metástases, somente metástase hepática, localizando mais recorrência local. Já no aberto eles identificaram mais metástase disseminada precocemente nesses 12 pacientes que tiveram a recorrência local e distante, ao mesmo simultâneas. E aqui esse outro gráfico mostra a margem cirúrgica também negativa, que ela é muito importante, ela tem um valor preditivo positivo muito importante na incidência cumulativa, ou seja, paciente que tem a margem livre de doença, esse paciente tem uma sobrevida melhor do que os pacientes que têm a margem comprometida. Então, foi na análise univariável, ou seja, quando você analisa simplesmente um dado do paciente, idade, status performance, semitransfusão, estágio patológico, margem cirúrgica e complicações dentro de 90 dias, foram preditivos, tiveram valores preditivos significativos na sobrevida livre de recorrência e na sobrevida geral. A quimioterapia e a extensão da linfadenectomia não foram preditores na sobrevida livre de recorrência nem na sobrevida geral. A terapia adjuvante foi associada a um risco aumentado de recorrência na análise univariável, ou seja, quando você analisa somente pacientes que tiveram a terapia adjuvante com a quimioterapia, esses pacientes tiveram uma complicação maior, que seja pelo próprio procedimento ou que seja pela terapia adjuvante. E o conduto ileal, ou seja, o BRCA, a reconstrução da derivação, foi associado a uma sobrevida geral significativamente pior, mas não com recorrência ou sobrevida livre de recorrência na análise univariável. Ou seja, o paciente que fez a reconstrução a BRCA com conduto ileal, esse paciente teve uma piora da qualidade de vida, piora da sobrevida, porém não muda a estatística em termos de recorrência da doença ou sobrevida livre de recorrência. Na análise multivariável, quando ele associa todos esses dados que eu acabei de falar na univariável, que serve para determinar os potenciais preditores da recorrência, considerando mortes por câncer de não bexiga, ou seja, analisa todo o paciente como um todo, não só pelo câncer da bexiga, e analisa também a sobrevida livre de recorrência e a sobrevida geral. Então, eles colocam como dados importantes que servem para o estudo a idade superior a 70 anos, o baixo status performance, que tiveram valores preditivos significativos de pior sobrevida livre de recorrência e sobrevida geral, ou seja, pacientes com idade mais avançada e status performance tem muito a ver, não com o tipo oncológico, mas sim com um paciente que vai ter uma pior da sobrevida desse paciente no pós-operatório. O estágio patológico superior e margens positiva também foram preditores significativos de recorrência e sobrevida livre de recorrência e sobrevida geral. A abordagem cirúrgica robótica aberta, hemotransfusão e quimioterapia não tiveram significância de qualquer resultado na análise multivariada. Então, quando você associa mais de um dado,
você vê que eles conseguiram isolar os dados que foram significativos e colocaram todos na análise multivariável, deixando com que vários dados, como quimioterapia, técnica cirúrgica, robótica ou aberta, idade, tudo, tivesse dados insignificantes comparado com a técnica cirúrgica, separada entre robótica e aberta. Na discussão, então, o estudo raso provou a não inferioridade da cistectomia robótica comparada à cistectomia aberta com relação à sobrevida livre de recorrência de 2 anos. A sobrevida livre de recorrência de 2 anos foi de 72% na cistectomia robótica e 71% na aberta, ou seja, sem diferença, ou seja, são dados comparáveis. E a vantagem da cistectomia robótica é uma estimativa de perda de sangue menor, a taxa de hemotransfusão menor e a duração de cirurgia menor. Isso, assim, eu acho que a experiência que a gente tem ainda, a cistectomia robótica, ela ainda leva para a gente um tempo maior, talvez seja por uma curva de aprendizado, mas no artigo ele cita justamente isso, que é um dos critérios de qualidade, de vantagem pela cistectomia robótica seria o tempo, a duração cirúrgica. Os outros, realmente, assim, a estimativa de perda de sangue, a taxa de hemotransfusão, condiz com a realidade que a gente vive. Não houve diferença na sobrevida livre de recorrência em 3 anos entre as abordagens. A sobrevida livre de recorrência em 3 anos foi de 68% no grupo robótico e 65% no aberto. Não houve diferença na sobrevida global de 3 anos entre as abordagens. Não foi encontrada diferença entre os 2 grupos em recorrência local ou distante, ou câncer de bexiga ou morte não cancerosa. Os estudos anteriores de cistectomia robótica e cistectomia aberta também mostraram resultados de sobrevivência semelhantes. Ou seja, todos os estudos que eles já foram analisados, fizeram o estudo retrospectivo, analisou e bateram os dados justamente com esse, que foi um estudo prospectivo que eles fizeram dos pacientes operados no serviço, nas 15 instituições que eles botaram os casos. Einstein et al. Relataram 68% de sobrevida livre de recorrência em 5 anos, 66% de sobrevida geral em 1.054 pacientes tratados com cistectomia aberta. Como esperado, a sobrevida piorou com o aumento do estágio, o T patológico, e linfonodo positivo. O tempo médio de recorrência em nosso estudo foi de 6,3 meses no grupo aberto e 10,2 meses no grupo robótico. A duração perioperatório, durante o perioperatório geral, as taxas de quimioterapia foram semelhantes nos 2 grupos, ou seja, eles usaram quimioterapia independente da técnica cirúrgica, e isso, inclusive, fazia parte da randomização do estudo. A terapia adjuvante foi mais comum na robótica, com 16,8% versus 11%, enquanto a terapia neoadjuvante foi menos comum, de 27% versus 36%. Isso pode ser responsável por alguma diferença no tempo de recorrência, ou seja, eles não conseguiram, devido ao estudo ser randomizado, eles não tiveram critério de ser robótica ou ser aberta, eles simplesmente mandavam os pacientes de acordo com os critérios que eles tinham para fazer a terapia adjuvante ou a neoadjuvante. E com isso eles viram aí que os pacientes que fizeram mais a terapia neoadjuvante, que no caso foi a cistectomia aberta, eles tiveram um tempo de recorrência maior. Na verdade, a diferença é muito pouco, mas o tempo de recorrência foi maior do que na robótica. Ou seja, menos tempo, né? Recorreu mais rápido. E a gente, ao observaram em 5 anos pós-cistectomia a sobrevida da população e determinou que a idade, estágio, número de linfonodos positivos e margens negativas foram preditores significativos da melhora da sobrevida após a cistectomia. Isso confirmando os dados desse estudo do RASO. A cistectomia robótica, estudos retrospectivos e outros centros de alto volume revelou resultados semelhantes de sobrevida a longo prazo. A abordagem cirúrgica aberta ou robótica, a extensão da linfadenectomia, padrão ou estendida, e quimioterapia perioperatória não foram preditores significativos da sobrevida livre de recorrência ou sobrevida geral. Esses dados oferecem uma alta evidência de qualidade de um estudo randomizado para apoiar a similaridade dos estudos oncológicos das 2 abordagens, ou seja, eles compararam mais dados e tiveram por mais tempo, por 3 anos. Só teve um estudo aí que eles colocaram que foi esse R et al. Por 5 anos de pós-cistectomia que eles acompanharam os pacientes, mas os dados foram todos comparáveis com esse estudo, essa atualização do RASO, que foram por 3 anos. E uma das primeiras preocupações oncológicas era o risco de semeadura peritoneal, como eu já havia explicado, devido ao pneumoperitônio. E, de fato, Nugent et al. Relataram uma maior incidência de carcinomatose peritoneal
e linfonodo extrapélvico recorrente para cistectomia robótica após cistectomia aberta. Então, isso na época que foi lançado esse artigo, isso aí gerou um pânico justamente pelo temor que eles tinham da laparoscopia, ou seja, da cirurgia minimamente invasiva, causar mais carcinomatose peritoneal como recorrência da oncológica. Porém, em um estudo maior subsequente, em seguida, eles lançaram, o mesmo grupo concluiu que a biologia do tumor e não a abordagem cirúrgica foi responsável por essas recorrências, ou seja, pegaram aqueles mesmos pacientes e estudaram o tipo tumoral, ou seja, estudaram a parte oncológica do paciente e viram que não tinha nada a ver com a técnica cirúrgica utilizada para esses pacientes terem desenvolvido carcinomatose peritoneal, defendendo assim que a técnica robótica pouco difere da técnica aberta com relação à recorrência. Então, nosso estudo não mostrou uma diferença significativa em incidência cumulativa, tipo ou local de recorrência após cistectomia entre as duas abordagens. A taxa de recorrência geral em 3 anos, nesse estudo, foi de 26% no grupo robótico e 26,3% no grupo aberto, sem diferença estatística. O estágio patológico e imagens cirúrgicas foram preditores significativos de recorrência. Sim, esses dados foram os que tiveram maior diferença. Preditores significativos de recorrência foram estágio, status de imagem, invasão linfovascular, uma taxa de filtração glomerular e transfusão de sangue. Esses foram os dados que tiveram maiores diferenças na recorrência dos pacientes, tanto na sobrevida livre de recorrência quanto na sobrevida geral. E o estudo de longo prazo mostrou 54% de sobrevida livre de recorrência de 10 anos para 121 cistectomias radicais e minimamente invasiva. Dados do estudo raso são semelhantes aos relatados nesses estudos não randomizados, ou seja, eles fizeram um estudo por 10 anos em 121 cistectomia e no estudo raso comprovou os mesmos dados estatísticos, uma análise totalmente comparável com o estudo que foram feitos agora em 3 anos. O teste raso foi desenvolvido para provar a não inferioridade de sobrevidas livres de recorrência de 2 anos para a robótica versus cistectomia aberta. No entanto, relatamos outros resultados oncológicos, incluindo taxas de recorrência e sobrevida. Ou seja, o estudo era lançado somente para avaliar que a cistectomia robótica não era inferior à cistectomia aberta. Porém, eles conseguiram agregar outros dados nas multivariáveis que provou que outros dados não havia diferença e conseguiu comparar a sobrevida geral dos pacientes, não só a parte de recorrência da doença. Todos os resultados oncológicos foram comparáveis nos 2 grupos, fornecendo alta qualidade e eficácia oncológica da cistectomia robótica, e com isso aí deixando, enfim, os urologistas mais tranquilos com relação à técnica, à decisão da técnica da cirurgia. Com isso, essa análise do estudo raso não mostra diferença na incidência cumulativa de recorrência, na sobrevida livre de recorrência ou na sobrevida geral em 3 anos para cistectomia robótica e cistectomia aberta, reforçando a equivalência oncológica das duas abordagens. Ele fornece dados prospectivos sobre os quais os médicos podem basear uma discussão com os pacientes antes de selecionar uma abordagem cirúrgica. Então, com isso aí, eles conseguiram provar que dentro de 3 anos os pacientes tiveram uma sobrevida geral e uma sobrevida livre de recorrência comparáveis, ou seja, não havia diferença estatística, e que as diferenças estavam mais no estágio tumoral do paciente e nas margens cirúrgicas. Quando você deixava a margem livre, você tinha uma maior segurança da recorrência desse paciente, de recorrência livre de doença e da sobrevida geral desse paciente. E conseguiram também provar que a idade e outros fatores do paciente, algumas doenças próprias do paciente, tem muito mais a ver com a sobrevida geral. E outra coisa que eu achei muito importante foi o conduto formado por, no caso, Brigger. É uma das coisas que teve a maior piora, no caso, pior sobrevida geral do paciente. Ou seja, pior qualidade de vida para o paciente no estudo. É basicamente isso que eu tinha para falar, gente. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Muito bom. A Luísa, libera aí, bota. Deixa aí, pode deixar nessa tela. Que é a tela com o título do trabalho. Então, vamos lá. Um dos intuitos que eu pedi até para você fazer a apresentação desse trabalho é só fazer algumas observações. O autor principal, o Vivek Venkatramani, foi um amigo que eu fiz quando eu estive lá em Miami em 2016.
O Vivi estava terminando o fellow dele na época. E ele foi um fellow extremamente dedicado e na ocasião esse trabalho estava iniciando o andamento do trabalho, né? Esse trabalho, como você mesmo citou, eles tinham um interesse inicial de divulgar a não inferioridade da cistectomia robótica em relação à cistectomia aberta, né? E foi exatamente o que os dados mostravam, né? Um temor muito grande inicial, isso desde a época da laparoscopia, era a questão da carcinomatose peritoneal, da disseminação por conta do pneu peritônio, e isso foi muito bem evidenciado nesse trabalho, foi um trabalho randomizado, que evidenciou que isso não levaria a uma maior taxa de metástase nessa situação, né? E o trabalho acabou ficando muito interessante porque, além do comparativo entre as técnicas, foi um trabalho muito rico em informações em relação aos principais fatores prognósticos dentro desses pacientes que são submetidos a cistectomia, né? Uma coisa que a gente já esperava, que a gente tem visto muito na prostatectomia radical, principalmente robótica, é a questão do sangramento, né? A questão do sangramento, ela acabou sendo, foi o dado significativo em vantagem da cistectomia robótica em relação à cistectomia aberta. Isso. E não teve nenhum outro dado, né, com uma diferença significativa importante além desse, né? A gente sabe que a técnica robótica assistida, ela começou a se propagar mais com próstata e depois com rim e com bexiga, agora que os cirurgiões estão evoluindo mais. E como você citou, até eles já relatam o tempo, né, que eles conseguem fazer o procedimento mais rápido que o procedimento aberto. E em breve, nós aqui com a prática, com a curva de aprendizado, também vamos estar fazendo isso. E, jogando um pouco na nossa prática, né, o que a gente tem visto lá na UERJ, os pacientes que foram submetidos à cistectomia radical robótica, eles acabaram evoluindo melhor do que os pacientes da técnica aberta, com uma recuperação, melhor quando eu digo uma recuperação mais rápida, a gente não tem dados oncológicos ainda, mas com uma recuperação mais rápida, alta, mais precoce. Mas a gente não sabe em relação aos outros dados variáveis, né? Porque foi muito bem claro esse trabalho. A idade superior a 70 anos é um fator prognóstico ruim, né? Como a performance status do paciente. O estágio patológico é algo importantíssimo, né? Foi essa semana, o Luiz foi você mesmo, né, Luiz? Que a gente estava no ambulatório e você me chamou lá, Fernando, vem cá ver um paciente que você operou há 10 anos. Sim, sim. Né? Verdade. Foi um paciente que a gente foi até uma neobexiga ortotópica e era um estágio patológico inicial, né? E isso mais do que provado que quando a gente consegue abordar esses pacientes uma doença mais inicial, ele tem uma evolução muito mais favorável até em relação à sobrevida, né? Tem uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, a questão do robô não ser inferior, isso nos dá um ânimo muito grande, porque isso encoraja a gente realizar mais a técnica e evoluir em cima disso, né? O professor Fabrício, ele está aí, eu acho que ele está presente, ele está bem dedicado a isso, e não tenho dúvida que os resultados a gente vai ver na prática lá dentro do nosso serviço também. Algo que eu achei importante, que foi citado nesse artigo, que tem até um trabalho, eu não li ainda o trabalho, que foi publicado até depois disso, foi em relação à linfadenectomia, né? A linfadenectomia é algo que assim, é muito discutido dentro de próstata, principalmente, a gente tem alguns poréns, em relação ao prognóstico, principalmente, no rim também. Mas em cistectomia, em câncer de bexiga, sempre foi um dado, assim, como assim, fazer a cistectomia, a gente tem que fazer uma linfadenectomia alargada, que vai melhora a sobrevida,
diminuição melhora na sobrevida livre de recorrência. E esses trabalhos mais recentes têm mostrado que não, né? Até foi citado no artigo, que a cistectomia padrão ou alargada dentro do câncer de bexiga não tinha diferença significativa nem em relação à sobrevida global, nem em relação à sobrevida livre de doença, podendo ser um dado só também em relação a fator prognóstico, mas isso é algo que a gente vai ver mais para frente. Eu vou depois até tentar achar o artigo full que fala sobre esse comparativo, até para a gente poder ser um dado aí que a gente pode discutir. Só para finalizar, em relação ao próprio artigo, o Razor, provavelmente eles vão liberar outros braços, né? Até de um follow-up mais longo, como outros comparativos, né? E agora, no mês passado, esse trabalho especificamente foi publicado no Journal de abril, né? Ele foi em março para entrar na revista de abril, e agora teve um publicado em setembro que entrou na revista de outubro, que é o mesmo trabalho, é o Razor Trial, só que comparativo em relação à qualidade de vida, né? E eu estava curioso para saber, né? Porque quando a gente pensa na cirurgia minimamente invasiva, a gente pensa muito em relação à qualidade de vida do paciente. E curiosamente também os dados foram muito semelhantes ao que a gente viu nesse trabalho, não tendo uma diferença significativa na qualidade de vida dos pacientes dentro de cada técnica, né? Por exemplo, o Aloysio, você citou o Bricker como uma sobrevida global inferior a uma derivação, né, a uma derivação continente. E nesse comparativo, né, é uma continuação do trabalho na realidade. Da questão da qualidade de vida, eles citam essa situação e eles citam que o Bricker feito por robótica ele é igual ao Bricker feito na técnica aberta, como a derivação continente também. Então, assim, o Bricker comparando com a derivação aberta, o Bricker comparado com uma derivação continente, ele de fato melhora a qualidade de vida do paciente, para o paciente que fez a derivação continente, mas a técnica cirúrgica não importa em relação a isso. Mas é encorajador, né? A gente tem essa tendência cada dia mais estar fazendo a cirurgia robótica. Os pacientes eles já nos buscam para fazer a cirurgia robótica. Os dados, a gente tem que passar os dados para o paciente. E hoje o que a gente... Fernando, perdendo seu áudio. Falhando, Fernando. Voltou? Voltou o áudio? Voltou. Só finalizando. Então, isso nos encoraja, né? A questão principalmente, a não inferioridade não é inferior no ponto de vista oncológico, como eu vinha dizendo. Então, isso nos encoraja cada dia mais estar evoluindo na técnica e tentando oferecer o melhor aí para os nossos pacientes. Professor Fabrício, o senhor está presente? Eu quero fazer uns comentários. Gostaria Primeiro, parabenizar vocês, né? Você e o Paulo, por esse curso que está sendo fantástico. O Aloysio pela apresentação muito boa. Parabéns, Aloysio. Obrigado, professor. Eu tive a grande oportunidade de ir lá para Miami. O Fernando foi um dos caras que viabilizou isso. O professor Damião, o Fernando, que viabilizaram isso. Foi um grande aprendizado. Eu vi o Gonzalgo, o quarto autor, fazer 2 cistectomias radicais. Lá eles não fazem derivação continente, só Bricker. Eles acham que é melhor. Eu acho que você interpretou errado aí, Aloysio, e tem um viés, que o cara que faz o Bricker, ele tem um tumor geralmente mais agressivo, ele é mais velho do que o cara que faz uma derivação continente, ortotópica. Então, isso gera um viés. Não é o Bricker que causa a menor sobrevida, livre de doença, a menor sobrevida total. É o perfil do paciente, como você mostrou bem, a idade, performance status e o estadiamento do tumor.
Quando você tem um tumor com estadiamento maior, você faz o Bricker. E a gente ainda faz diferente. Quando o estadiamento é maior, a gente faz ureterocutânea. Nós tivemos 2 recidivas na parede de ureterocutânea, uma robótica e outra aberta. O Danilo tratou os 2. Então, assim, o grande medo da robótica e da laparoscópica era a disseminação, era a carcinomatose peritoneal. Esse era o grande medo. Mas isso, graças a Deus, provou que não existe. Porque o tumor de bexiga implanta com uma facilidade muito grande. Mas se a gente tomar os cuidados de não violar o tumor, de fazer uma ressecção com todos os cuidados, não deixar a urina contaminada cair na cavidade, a gente evita essa disseminação. Porque a maioria dos pacientes evolui para metástase. É raro uma recidiva local, a não ser quando você não faz um R0 e é um tumor localmente avançado e você deixa mais. Aí você tem recidiva local. Mas isso na bexiga é raro, muito raro. Então, mas tem alguns casos que isso pode acontecer. A gente operou semana passada o paciente com carcinoma de pequenas células de bexiga, que estava infiltrando o reto claramente. Então, a gente fez um R1, um R2, talvez. Então, a gente viu que ficou tumor, mas não tinha como tirar mais. Então, esse talvez ele tenha uma recidiva local, mas a gente ainda pode resgatar esse cara com uma exenteração. Então, mas é uma particularidade que é um tumor que é muito raro e que não é o carcinoma de células transicionais. Agora, eu queria fazer algumas observações práticas muito interessantes. Eu, sinceramente, não acreditava que a cistectomia robótica pudesse ser melhor do que a aberta. Até eu ir a Miami, voltar e passar a fazer mais aqui. Antes de ir a Miami, nós fizemos 3 cistectomias robóticas. Todas 3 com ureterostomia cutânea. Um desses pacientes já faleceu por recidiva na parede. Depois que eu vim para Miami, de Miami, a maioria a gente fez Bricker intercorpóreo, que é uma derivação muito melhor. E assim, por uma grande surpresa, os pacientes evoluem muito melhor do que a cistectomia aberta, muito melhor. Então, eu não acreditava, mas agora eu passei a acreditar. E tem um detalhe, outro detalhe técnico, que eu aprendi a fazer uma técnica, isso não foi só em Miami, foi uma mescla de Miami com o YouTube, com o Vitor Dubé, que também foi uma pessoa que me ajudou, porque é a pessoa com mais experiência lá no serviço, em cistectomia, que a gente está desenvolvendo a nossa técnica. Mas eu percebi uma coisa que o Gonzalgo faz, que é interessante, que é você fazer... Aí que entra a linfadenectomia, Fernando, porque toda linfadenectomia de cistectomia ela é alargada, porque você tira todos aqueles gânglios que ficam perto da bexiga, que na próstata você não tira. Aquela gordurinha toda perivesical ali, e entre a bexiga e o reto, ali lateral, na prostatectomia radical você não tira aquilo, você tira só o do obturador, mas deixa muito. Na cistectomia não, a gente já tira aquilo tudo. Então, ela é sempre alargada. Mesmo se você não subir até a ilíaca comum, mesmo você fazendo a fossa obturadora, você vai ver que você tira tudo. Ali só fica o reto. E com um pouco gânglio, mas muito menos do que na prostatectomia radical. Então, na minha opinião, assim, na prática, toda linfadenectomia da cistectomia ela já é alargada. Mas uma coisa que eu aprendi lá e aprendi no YouTube também, é que a gente começa a cistectomia, o Luiz viu isso semana passada, isolando os ureteres. Isola o ureter e depois a gente vai lateral na bexiga. Depois a gente faz já a linfadenectomia, porque eu já pego a artéria vesical na emergência dela, da ilíaca interna. Então, já tirando os gânglios, eu já limpo e já pego a artéria na origem dela. Então, isso facilita muito a dissecção da bexiga. E ali eu já faço uma... tempo, né? E você ganha tempo. Você não sangra, não tem sangramento. E outra coisa, você ganha na linfadenectomia. Você limpa, você tem os vasos ali mais evidentes, você liga a artéria com muito mais facilidade. Curiosamente, eu entrei com a Procto para fazer uma exenteração pélvica na segunda-feira, mas já uma exenteração total, mas segui esses princípios de dissecar a bexiga ali lateral e abordar o pedículo na emergência da artéria vesical. E mesmo aberta, eu tive a mesma sensação da robótica. Não sangrou quase nada. Eu usei o Hemoloc na aberta, que eu já faço isso há mais tempo, o Hemoloc e o Ligasure. Ô, Fernando,
para te dizer a verdade, o sangramento meu da aberta é igual ao da robótica. O que eu observei na próstata também, eu estou fazendo um trabalho agora, o Iron que está fazendo, mostrando o sangramento na anterógrada, é igual ao do robô, nossa. É muito pouco. Então, acho que está muito relacionado à técnica que você usa. Entendeu? Então, o robô está ensinando muita coisa a gente. E até operar num plano com menos sangramento. Então, acho que a gente está aprendendo, o nosso programa está muito recente. Ir para Miami foi um ganho absurdo. Eu voltei com outra visão. Eu acho que a gente está evoluindo bem. Aquela exenteração, que não foi uma cistectomia comum, foi depois de uma prostatectomia radicada numa radioterapia pélvica. A gente levou 5 horas, Luiz. Quase o mesmo tempo que a gente tem para a cirurgia aberta. E com as dificuldades do robô, que às vezes a gente perde muito tempo em alguns detalhes, né? Mas eu acho que a gente está indo bem. Eu acho que, e surpreendentemente, eu não acreditava, mas a robótica tem mostrado realmente um resultado melhor, tanto na próstata, no rim e na bexiga. Eu dou meu braço a torcer. Eu não acreditava nisso, mas eu passei a acreditar e a gente tem o grande privilégio de estar num serviço que a gente tem acesso ao robô e pode fazer esse tipo de coisa e produzir conhecimento também. E o Fabrício, é legal, né? Porque são as duas vias, né? Assim, a técnica aberta, inicialmente a gente tentava reproduzir alguma coisa dela dentro da robótica, até por conta da nossa experiência com as cirurgias abertas. Só que teve a outra via, né? Com a cirurgia robótica, a gente começou a ver estruturas, né? Desenvolver técnicas que a gente não via antes. Então, é muito bacana esse relato que você falou hoje. Na segunda-feira, na hora que eu estava entrando no centro cirúrgico, você estava entrando junto com a prótese, e você ter conseguido reproduzir o que você está fazendo na cirurgia robótica, na cirurgia aberta, e de fato você conseguiu perceber um sangramento mínimo. Então, assim, a cirurgia robótica está ajudando em muitos aspectos, inclusive até na cirurgia aberta. Ô, Fernando, o Fabrício, está me ouvindo bem? Sim, Paulo. Eu queria fazer um comentário rapidinho, que a gente vai entrar aqui em cirurgia. Primeiro, eu queria parabenizar o professor Fabrício por liderar esse processo aí do programa de cirurgia robótica. Eu tenho entrado com ele, eu acho que nas últimas 3, né, professor? Isso. E realmente a gente tem visto que vem caminhando bem, né? E a gente vem evoluindo. E parabenizar, porque essa é uma cirurgia extremamente considerada muito complexa, né? E que eu acho que o programa começando bem significa que vai adiante. E também vou parabenizar o Fernando por escolher esse artigo aí, relevante, muito bom, né? Que ele foi para Miami, junto com o Fabrício também. Ótima apresentação da Luísa. E só um comentário, essa questão aí da carcinomatose peritoneal relacionada ao pneu peritônio, na minha opinião, não é o pneu peritônio, como demonstrou o artigo, mas, como já foi falado anteriormente por vocês, é a manipulação da peça cirúrgica, né? Tanto isso independe de ser robótico ou ser aberto, né? Essas células do tumor de bexiga são muito facilmente implantáveis no peritônio. Então, a depuração da técnica que a gente vem fazendo, eu na cirurgia aberta eu dou um ponto ali no colo vesical, né, para fechar. E quando vai fazendo a robótica, a gente tem um hábito também, né, professor, de puxar a sonda com o balão e evitar que aquilo perca a tensão. Eventualmente pode até dar um ponto, né? Então, conforme vai evoluindo a técnica, vai evitando esse tipo de problema. No tumor de bexiga, isso para mim é um problema, né? Na próstata tem descrição de implante peritoneal, mas é bem raro, eu nunca vi assim. Para rim também isso é muito frequente, mas eu acho que para a bexiga esse é um ponto crucial que a gente deve se atentar. Mas parabéns a todos aí. Valeu, Paulo. Ô, Fabrício, só uma observação aqui, Fernando. O Fabrício falou sobre a interpretação do artigo aqui. Então, Fabrício, você fez uma observação muito importante, eu ia até citar isso no final aqui, sobre o Brick. Quando ele fala sobre o conduto, ele não cita sobre a ortotópica, não cita sobre o ureterostomia cutânea e nem cita, não relaciona também na análise multivariável com o estadiamento da doença. E foi uma coisa que eu senti muita falta, entendeu? Porque é uma coisa que a gente vê lá, inclusive eu gosto muito da ureterostomia cutânea,
E eu sempre questiono, comento com vocês, vamos fazer qual e tal. E no artigo não cita qual a técnica, qual a usada, fala da derivação urinária que muda a sobrevida do paciente, mas eles deveriam correlacionar a sobrevida do paciente com aquela derivação urinária, mas também fazer um versus o estadiamento. Porque você falar sobre a derivação sem falar sobre o estadiamento, você coloca um T4 para fazer uma ortotópica. Entendeu? Então, não condiz muito os dados. Eles não correlacionaram isso, o estadiamento com a derivação urinária. Foi uma coisa que você prestou bastante atenção, realmente é falho isso. Não foi nem a interpretação minha. O artigo mesmo não analisou esses dois dados, entendeu? Muito boa observação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Guilherme Litig, alguma coisa a falar? Não, eu ia perguntar da linfadenectomia, mas o professor já respondeu. Que eu estava confundindo se a comparação era se não dizer que não havia significância estatística entre fazer e não fazer, ou se era dizendo respeito à extensão da linfadenectomia. Na verdade, ele estava falando que não, no artigo, né, que não fazia diferença quanto à extensão da linfadenectomia, mas o professor já comentou e já respondeu até. No artigo ele falava sobre a extensão, e até emergência lá em cima. Mas estendida e alargada. Mas como o professor Fabrício falou, aquela parte pélvica ali embaixo, ela é feita na tradicional, né? Alargada no artigo, quando ele cita, seria estendendo até a bifurcação lá em cima. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Vamos encerrar, então, por hoje. Aloysio, muito boa a tua apresentação. Parabéns, beleza. Parabéns, Fernando. Parabéns, Paulo. Parabéns, Aloysio. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Josão.